Fala máquina, Igor aqui, e é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a prescrever um paciente utilizando o mnemônico FastHug. Só para você entender, né? O FastHug é um mnemônico que foi criado inicialmente para UTI, né? Tem itens aqui que majoritariamente são usados na UTI, mas ele foi adaptado para os demais pacientes e o objetivo do FastHug não é lembrar toda a prescrição, tá? São itens extremamente importantes e recorrentes de uma prescrição que vão se encaixar dentro do mnemônico, de modo que a probabilidade de você se esquecer desses itens vai reduzir bastante. Então, utilize o FastHug dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, especialmente se você está começando a prescrever, a atender agora, beleza? Sem mais delongas, vamos aos itens do mnemônico, as letras da minha prescrição, beleza? Começando aqui pelo F de feeding, tá? Que nada mais é do que a dieta do paciente, certo? Aí, Igor, se o paciente for ficar de jejum, você tem que prescrever dieta zero ou jejum, beleza? Então, todo paciente que está ali, vai internar na emergência, que vai internar na UTI ou que vai internar na enfermaria, que seja, você precisa prescrever dieta para esse paciente. Né, que seja dieta zero para o paciente que vai ficar de jejum porque vai operar ou porque está grave, não pode receber, está com a nora muito alta, não pode receber dieta, etc. Né? Ou para um paciente que vai se alimentar, mas precisa de uma dieta específica. Pode ser uma dieta normal para o paciente rígido, mas pode ser uma dieta específica para um paciente hipertenso, uma dieta hipossódica. Né? Pode ser uma dieta específica para um paciente diabético, né? Uma dieta para diabético. Enfim, existem vários tipos de dieta. Uma dieta para um paciente que não estava tolerando dieta, não estava comendo bem, a gente quer progredir essa dieta. Vamos começar com uma dieta líquida e progredir com uma pastosa, depois uma dieta branda e assim por diante. Então eu vou adequar aqui cada tipo de dieta à realidade do paciente, beleza? Mas eu tenho que prescrever dieta. Segundo ponto importante aqui, analgesia. Analgesia. Bem, não é todo paciente que está sentindo dor, né? Mas é interessante que eu prescreva mesmo SOS analgésico para todo paciente que está internado. Tá? Então, se o paciente está sentindo dor, eu vou deixar analgesia de horário, dipirona, cetoprofeno, opioides, né? Tramadol, morfina e assim por diante. E no paciente que não está sentindo dor naquele momento, eu deixo pelo menos uma dipirona SOS, caso o paciente venha sentir dor durante a internação. E eu posso utilizar estratégias de escalonamento também. Eu deixo dipirona de horário, por exemplo, e deixo um tramadol de resgate, deixo um cetoprofeno de resgate, de modo que se o paciente vier sentir uma dor mais forte, né, vai fazer o opioide, vai fazer o anti-inflamatório, certo? A gente costuma sempre, né, para a gente não esquecer dessa perfumaria, né, dos sintomáticos, a gente costuma sempre associar a analgesia com um antiemético, que é algo que se repete muito na prescrição. Então, sempre pelo menos SOS, uma bromoprida ou qualquer outro antiemético ali, né, para um paciente que não está com náusea, o paciente que não está vomitando, deixar um antiemético SOS, certo? E aqui, adaptando, né, o FastHug, eu posso incluir um antibiótico, antibiótico terapia. Igor, eu tenho que prescrever antibiótico para todo mundo? Estranho isso. Claro que não. Você pode prescrever antibiótico, deve prescrever antibiótico para um paciente que tem infecção, que tem indicação de antibiótico terapia. A ideia do antibiótico aqui é para que você não se esqueça de eventualmente prescrever um antibiótico quando houver indicação, certo? Significa que você vai prescrever antibiótico para todo mundo, absolutamente. Beleza? S de sedação, tá? Sedação, então eu vou sedar todo mundo? Também não. A mesma lógica vai se aplicar aqui, assim como no antibiótico, na sedação ainda mais. Eu não vou sedar todo paciente que está internado. É claro que não. Eu vou sedar um paciente que, por exemplo, está entubado, precisa de uma sedação. Ali, a maior parte dos pacientes que estão entubados vão precisar de sedação. Né? Em outros cenários também, mas é importante que eu não me esqueça desse detalhe. E aqui, sedação, né? Como o FastHug ele foi criado para um paciente de UTI, é muito comum você ter na UTI um paciente sedado, né? Então por isso a sedação entrou, mas eu posso acrescentar um outro item aqui na letra S, que é a soroterapia, né? Soro
né? Cristalóide é extremamente recorrente, eu faço muito uso de cristalóides durante a internação dos pacientes. Mais uma oportunidade aqui para não me esquecer desse item importante. T de tromboprofilaxia, tá? Ou seja, profilaxia de tromboembolismo venoso. Também não é algo que eu vou fazer para todo paciente, mas de acordo com indicações específicas, né? Pacientes que têm um risco aumentado de TVP, né? Ou de embolia pulmonar, eu vou prescrever uma profilaxia para esse paciente, né? Um paciente muito obeso, por exemplo, é um paciente acamado, idoso acamado, né? Ou de baixa mobilidade por qualquer razão, né? Ele não é idoso, mas ele não tem as pernas, então a mobilidade dele é reduzida. Ele tem as pernas, não é idoso, mas ele está sentindo muita dor, então ele tem dificuldade de deambular. Ele acabou de operar, então ele tem dificuldade de deambular, operou recentemente, né? Tá com uma mobilidade restrita ali, está bem indicado também o uso da profilaxia de trombose. Um paciente que tem neoplasia, e aí, claro, você vai, a cada caso ali a gente vai avaliar se há indicação ou não, mas é importante a gente lembrar desse item extremamente comum nas prescrições de UTI, mas também na emergência, beleza? H aqui de head up, beleza? Ou seja, cabeceira elevada, né? E quanto que eu vou levar essa cabeceira? E eu vou levar essa cabeceira para todo mundo? Absolutamente não, né? Em alguns cenários específicos, como por exemplo, um paciente que está com dispneia, né? Uma dificuldade de respirar, né? Que está com desconforto quando fica em decúbito, um paciente que tem risco de broncoaspiração, né? Eu vou avaliar cada caso. Então, alguns desses pacientes terão indicação de estar com a cabeceira elevada e eu preciso prescrever isso, beleza? Para que fique claro que esse paciente ele necessita de estar com a cabeceira elevada, 30 graus, 45 graus, em alguns casos até próximo de 90 graus, né? Basicamente o paciente ficaria ali deitado. Basicamente o paciente ficaria sentado, né? Aqui a gente colocou soroterapia lá na letra S, mas em alguns casos a gente pode colocar aqui, né, a hidratação venosa ou hidratação aqui na letra H também, tanto faz, tá? No final das contas, se a gente colocasse hidratação aqui, seria mais abrangente, né? Porque pode ser hidratação oral ou pode ser outros tipos de hidratação, tá? Não apenas com cristalóides, beleza? Então, hidratação aqui também é uma possibilidade na letra H. Letra U, de ulcer prophylaxis, ou seja, profilaxia de úlcera gástrica, gastroesofágica, né, gastroduodenal. Profilaxia de úlcera também não é para todo mundo, mas eu posso lançar mão do inibidor de bomba em casos onde o paciente se beneficiaria disso, tá? Hoje em dia a gente não faz uso de omeprazol, né, ou de ranitidina para todos os pacientes que estão internados, nem na enfermaria e nem na UTI, beleza? Mas em casos específicos, onde há indicação de proteção, dependendo do tipo de medicação que o paciente está fazendo, ou dependendo da própria doença, da própria comorbidade do paciente, dependendo de um acometimento do trato digestório, do trato esôfago-gástrico, aí eu posso lançar a mão de uma profilaxia de úlcera gástrica, certo? E aqui, por fim, mais ou menos importante, a glicemia capilar, tá? Eu não vou prescrever glicemia capilar também para todos os pacientes, mas é extremamente comum que eu prescreva e obrigatoriamente eu vou prescrever para os pacientes que são diabéticos, por uma razão muito simples. Se o paciente é diabético, esse paciente precisa de um controle glicêmico desse paciente, eventualmente com insulinoterapia, né? Para o paciente internado tem que ter uma insulina regular prescrita para que se faça de acordo com o resultado da glicemia capilar. Então eu preciso, para um paciente diabético, pelo menos a cada 6, 8 horas ali, a cada 6, 8 horas eu tenho que ter o resultado da glicemia desse paciente. E num paciente que está internado num leito de UTI ou na emergência, aí seria interessante que eu tivesse um controle mais restrito, um resultado mais restrito
dessa glicemia capilar. E num paciente que está fazendo insulina endovenosa, num paciente com certa acidose diabética, assim por diante, eu preciso de glicemia capilar, né? O tempo todo, a cada 1 hora pelo menos, eu tenho que ter esse resultado. Então, vou fazer o tempo todo, beleza? Então, é importante a gente se lembrar aqui da glicemia capilar também. E aí você fala, poxa, mas tem outras coisas também que eu poderia prescrever para um paciente que não está aí, né? Eu posso prescrever para o meu paciente uma medicação para alergia, paciente alérgico, né? Eu posso prescrever para o paciente droga vasoativa, tem várias coisas que eu posso prescrever. Cadê? Muito bem. A ideia do Fast Hug não é prescrever tudo que tem, como eu falei lá no começo. A ideia é que você se lembre de coisas extremamente importantes e recorrentes de uma prescrição que estão aqui no mnemônico, tá? As outras coisas, com o tempo você vai pegando e em determinado momento talvez você não precise mais usar o Fast Hug exatamente, né? Ele ajuda muito a gente. Eu lembro que quando eu comecei a dar os meus plantões, tinha que internar um paciente, às vezes eu ficava muito tempo ali na frente do computador pensando, puxa, esqueci de alguma coisa, sempre com a sensação de que eu tinha esquecido alguma coisa e com a possibilidade de eu ter esquecido alguma coisa, até porque eu estava muito cru ainda, muito no começo, então não tinha experiência nenhuma. E daí me ajudava bastante. Eu escrevia assim, Fast Hug no papelzinho, e aí já ia, eu escrevia tudo que tinha no Fast Hug, e aí já me economizava um tempo para que eu pudesse pensar nos outros itens da prescrição que eventualmente seriam necessários para esse paciente. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui, um joia pra gente. Deixa um comentário aqui, o que você acha que poderia ter no Fast Hug que não tem? Tipo, tem uma coisa que a gente prescreve muito e que deveria criar um mnemônico para poder incluir esse item que está faltando a pressão que não tem no Fast Hug. Ativa as notificações, segue o canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.